que enfrentamos nas tempestades da vida. Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 22 e 23, que diz bem assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Nós, no culto passado, no estudo bíblico passado, nós já tocamos nesse assunto. Nós já falamos do tema sobre o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a natureza. E hoje nós queremos falar um pouquinho, visto que o nosso estudo bíblico é versículo por versículo. Então nós estamos numa sequência, já estamos no capítulo 8 do livro de Lucas, né? Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje, meus queridos irmãos? As tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Tensões que enfrentamos na nossa caminhada. Tensões que enfrentamos nas tempestades que muitas das vezes a gente pergunta: Deus, eu não estou na obediência, Deus, eu não estou no caminho que tu mandou, Deus, eu não estou fazendo o que tu pediu, Deus. Como nós podemos conciliar a obediência a Cristo com as tempestades? Como é que nós podemos conciliar, meus queridos irmãos, algo que Cristo mandou nós fazer, mas as tempestades vieram a nosso favor? Quando olhamos os discípulos, eles entraram no barco, porque Jesus mandou eles entrar no barco. A ordem veio de Jesus para entrar no barco. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Jesus nos deu uma promessa de bênção, e essa promessa de bênção é do outro lado, não é do lado de cá. Jesus nos prometeu algo que é maravilhoso, porém é do outro lado. Jesus nos prometeu bênçãos celestiais, porém é do outro lado. Jesus nos prometeu uma vida perfeita, porém é do outro lado. Quando Jesus aqui agora pede para os discípulos: entrem no barco e atravessem o mar, Jesus está dizendo: eu não quero que vocês parem no meio do caminho, eu não quero que vocês desistam no meio do caminho, eu não quero que vocês moram no meio do caminho, eu quero que vocês cheguem do outro lado. Tem pessoas que morrem pelo caminho. Por quê, pastor? Porque não é porque Jesus não quer cumprir as promessas, é porque muitas das vezes as pessoas, elas desviaram da rota. Agora eu vejo os discípulos na rota que Jesus colocou, eu vejo os discípulos na rota que Jesus enviou, eu vejo os discípulos na rota que Jesus direcionou, mas eu vejo agora tempestades se levantando nessa rota. Aqui eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles aqui estavam no centro da vontade que Deus tinha ordenado para eles. Porém, ainda estavam encarando ventos contrários. Quantas pessoas estão encarando ventos contrários e fica perguntando: peraí, mas quanta luta, gente? Quando eu estava no mundo era mais fácil. Quando eu estava no mundo não acontecia tanta coisa errada como agora que eu decidi servir a Deus. Parece que dá errado, parece que tudo é com sofrimento. Eu quero dizer para você, você está na rota certa. O problema é as tempestades que não querem te deixar chegar do outro lado. O problema são as tempestades que se levantam para você não alcançar o que Deus prometeu para você. Eles estavam onde Jesus mandou e está fazendo o que Jesus mandou fazer também. Você acha que Satanás
Satanás não fica furioso com isso? Claro que fica. Você está no lugar onde Jesus mandou você estar, fazendo o que Jesus mandou fazer. Tu acha que Satanás não vai se levantar contra você? Vai se levantar. Pastor, eu estou bem, graças a Deus. Luta, não tem luta. Tem uma tribulação, não tem tribulação. Você está com problema. E do sério. Por quê? Porque o camarada, o cristão verdadeiro, que não incomoda o inferno, ele está como o inferno quer. Agora, quem incomoda o inferno, tu pode ter certeza, é sinal que está tirando, esvaziando o inferno e enchendo o céu. Aí você vai ver tempestades e tempestades se levantando contra a tua vida. Pastor, quando eu olho para eles, eu vejo Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas. Jonas, ele enfrentou uma tempestade, mas ele não estava na direção certa. Essa tempestade que veio ali ao encontro de Jonas, não foi porque Jonas estava fazendo algo certo, foi porque Jonas estava fazendo algo errado. A tempestade na vida de Jonas foi para fazer ele mudar de direção, foi para fazer ele refletir e dizer: Jonas, tu está na direção errada, e tudo que tu for fazer nessa direção não vai dar lucro, não vai dar certo. Então aquela tempestade na vida de Jonas fez Jonas refletir, fez Jonas se arrepender, fez Jonas voltar, até que o Uber não foi muito assim como, o Uber chamado Peixe não foi muito bom, porém Jonas veio, voltou de Uber, baleia, Uber, peixe, até a praia de novo, naquela época já tinha Uber, serviço de Uber, Deus falou: vai lá peixe, vai lá, pega aquele meu profeta lá meio desobediente e traz de volta. Jonas estava na direção errada. Jonas enfrentou uma tempestade porque estava na direção errada. Agora eu vejo, os discípulos não estavam na direção errada. Nós precisamos discernir se estamos na direção certa ou se estamos na direção errada. Há tempestades que vêm por causa da nossa desobediência, e a tempestade que vem por causa da nossa obediência. Agora, pastor, tempestade sempre vai vir. Agora, aprenda a discernir se você está na desobediência ou na obediência. Se você estiver na obediência, não mude, não vire, não volte, continue. Pastor, qual é o segredo de quando nós estamos na obediência? Apenas acorda Jesus que você deixou dormir no barco. Acorda ele para conversar com ele, e você vai atravessar essa tempestade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu pergunto: como nós conciliamos a tempestade com a presença de Jesus? Como é que nós podemos conciliar, pastor? Tem pessoas que acham que só porque é crente, é cristão, tem Jesus, está tudo na paz. O coração está em paz, mas a carne está em guerra. O coração está em paz, mas a carne está em guerra. E os discípulos estavam com a sua carne em guerra. Aquela tempestade estava se levantando para atribular eles na carne, para abalar eles na carne. O barco estava praticamente quase a ir a pique. Eles estavam ali olhando, mas nós estamos com Jesus dentro do barco. Como é que pode? Quantas vezes você pensa: eu sou crente, eu obedeço a Deus? Como é que Jó olhava a situação que ele estava vivendo? Jó, um homem que o próprio Deus testemunha sobre a vida dele para Satanás, dizendo: é um homem reto, justo, temente a Deus e desvia-se do mal. Agora, como é que Jó, como é que pode? Eu me desvio do mal, eu fujo da aparência do mal, e o mal te persegue. O mal te persegue. Por quê? Porque o mal quer ver até onde vai a tua perseverança com o Senhor. Até onde, pastor? Até onde eu vou permanecer firme? Aí tu olha Jesus dentro do barco.
Aí tu olha a tempestade, tu olha teu barco já com água dentro, tu olha os discípulos, é um mais descabelado que o outro, entendeu? Tem uns que já nem tem mais unha, outro já não tem mais cabelo, outro já estava ali arrepiado. Pastor, como é ruim você tratar com a pessoa desesperada, uma pessoa em pânico, uma pessoa que olha ali, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ei, Jesus está ali. Será que Jesus vai morrer junto? Tem pessoas que acham que Jesus vai morrer junto. É que nem aqueles 12 espias que Moisés mandou espiar lá a terra de Canaã. Foram espiar, 10 voltaram dizendo: tem gigante na terra, nós somos que nem gafanhoto, aquele povo lá consome os seus povos, nós somos que nem gafanhoto. Peraí, quem mandou espiar? Quem mandou olhar? Quem disse que ia dar terra para nós? Deus. Então, se você se acha gafanhoto, você está colocando Deus também como gafanhoto. Deus falou que vai dar. Então não se preocupa com o tamanho do gigante, com o tamanho da onda que você vai enfrentar pelo caminho. Se Deus falou que vai dar, vai dar. Deus disse que vai dar, vai dar. Entendeu? Ah, pastor, vai estar difícil. Pastor, é impossível. Impossível para o homem, para Deus é possível. Para Deus é possível. Quantos impossíveis Deus já não fez aqui dentro dessa nave de igreja? Quantos? Quantos impossíveis que a gente pensava, gente, não era para nós estar aqui, não era para eu ter vivido, não era para eu ter saúde, não era para eu estar de pé, não era, mas Deus agiu no impossível para a tua vida e para a minha vida, e por isso estamos aqui testemunhando. Não era, mas o impossível para o homem é possível para Deus, porque para Ele nada é impossível. Agora eu acho interessante que um crente que anda com Jesus, ele pode enfrentar, e muitas vezes realmente enfrenta, terríveis tempestades. Jesus, ele passara todo aquele dia ensinando os discípulos a parábola do reino, semeadura. Mas agora, Jesus iria ver uma lição prática. Que lição era essa, pastor? Jesus sabia da tempestade. Você acha que Jesus não sabe da tempestade que vai vir? Claro que sabe. Será que Jesus não sabe? Sabe. Aí o que ele faz? Ele primeiro ensina a palavra. Se lembra que nós passamos alguns estudos passados sobre a semeadura, o semeador e os tipos de terreno: terreno fértil, terreno pedregoso, terreno cheio de espinho, terreno frutífero. Exatamente. Agora vamos ver que tipo de terreno vocês são. Aí Jesus fala bem assim: vamos atravessar, vamos viver na prática o que nós aprendemos. E agora Jesus manda os discípulos para o mar. O mar que nós falamos no estudo passado, um mar que era algo familiar para eles, coisa do dia a dia, entendeu? Mas pastor, isso aqui é um trabalho que eu conheço do dia a dia. Eu faço isso aqui com o olho fechado. Eu sei onde é que está os coral de peixe, eu sei onde é que está a correnteza, eu sei onde é que está a correnteza de vento, eu sei onde é que começa, onde é que eu sei quanto tempo vai, quanto tempo vem, eu sei tudo, exatamente. Aí Deus, Jesus, ele te testa naquilo que você mais domina, naquilo que você acha que está mais familiarizado, só para ver que tipo de terreno você é. Se é terreno cheio de espinho, o espinho não deixa a semente nascer. Se é terreno duro, né? Terra dura que não deixa a semente plantar. Ah, pastor, Jesus agora manda os discípulos atravessar o mar, e no meio do mar, Jesus não coloca a tempestade aqui. A tempestade vem lá no meio, no auge da sua. Jesus, ali veio a tempestade. Pastor, estava tão bem, estava indo tão bem, estava tão legal. Nossa, pastor, mas foi, meu Deus do céu, e agora? Cuidado com a tempestade, porque é no meio que elas aparecem. Aonde você olha para trás, é o mesmo tanto que você olha para frente, mas você pensa que para trás é mais lucro voltar do que para frente. Quantas pessoas pararam no meio da caminhada? Desistiram no meio da caminhada,
Mas por que você decidiu voltar? Porque não continuou para frente. Voltar, você está aumentando a tua trajetória. Por quê? Você vai voltar e depois você vai ter que regressar de volta. Então continua para frente. A tempestade é a mesma, mas para frente você vai estar mais perto da tua vitória. Para trás você simplesmente vai dobrar a tua caminhada. Agora eu vejo os discípulos ali com Jesus no barco e a tempestade. Agora os discípulos também veem como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Pastor, o que era o sono de Jesus? Jesus dormindo, Jesus estava cansado. Jesus era homem. Jesus pregou, Jesus viajou, Jesus estava cansado. Não, ninguém quer conversar comigo, eu vou dormir. Entendeu? Ninguém quer dialogar comigo, eu vou dormir. Quantas vezes nós deixamos Jesus dormir, falando literalmente, falando uma analogia, deixamos Jesus dormir porque nós não falamos com Jesus. Nós falamos com Deus e todo mundo, menos com Jesus. E Jesus quer conversar conosco. Jesus tem tanta coisa boa para falar no céu para nós. Jesus tem tantas bênçãos para nos dar. O problema é que a gente não quer conversar com Jesus. Mas por que não quer conversar com Jesus, pastor? Os discípulos deixaram Jesus dormir porque achavam que a opinião de Jesus não valia. Tem tanta gente hoje que deixa para perguntar a opinião para Cristo só quando o leite derrama, só quando o problema estoura, só quando o negócio sai do controle. Aí vão perguntar para Jesus: não, Senhor, olha, eu estou fazendo isso aqui, Jesus, o que tu acha da tua vontade ou não? O que tu acha, Senhor, me direciona, olha, nós estamos pegando esse trecho, mas o que tu acha, Senhor? Olha, essa área é tão grande, será que não teria uma direção que você queria, que não seria nossa? Porque eu quero fazer assim, mas como seria a direção de Jesus? Como seria a vontade de Jesus? Como seria o desejo de Jesus? Se Jesus tivesse acordado, será que eles teriam enfrentado essa tempestade? Será que Jesus não teria desviado a tempestade? Porque Jesus sabia dessa tempestade. Talvez o maior drama desses discípulos não tenha sido a tempestade, mas sim o fato de Jesus estar dormindo no meio de uma tempestade. Você já conseguiu dormir no meio de uma tempestade? Você já conseguiu dormir dentro de um barco que está lá praticamente quase vai virar? Você já conseguiu dormir no meio de uma guerra? Pois é, Jesus, Ele dorme. E a Bíblia diz que aqueles que estão com o Senhor, eles dormem. Eles deitam a cabeça no travesseiro e dormem. A Bíblia fala, o salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque sei que tu estás comigo. Mas como eu vou dormir? Como eu vou dormir? As informações que Jesus tinha ali para os discípulos primeiro são: os discípulos ficaram apavorados. Agora eles vão para Jesus e falam: Mestre, estamos perecendo. O evangelista Marcos, ele coloca a mesma situação numa pergunta em tom de censura. Olha o que Marcos fala em Marcos capítulo 4, versículo 38. Mestre, não te importa que perecemos, mas é óbvio que eu importo de vocês. É óbvio, eu não quero que vocês sofram, eu não quero que vocês percam nada, mas quando o barco está no controle de vocês, eu não me meto. Se o barco estivesse no meu controle, vocês estariam dormindo, eu estaria dirigindo. Mas o barco está no controle de vocês, então eu durmo, porque eu morrer eu vou. Agora vocês, entendeu? Agora, por que vocês não deixaram o barco no meu controle? O barco é de vocês. O barco é de vocês. Eu não posso tomar o controle do barco de vocês. Eu não sou mal educado. Eu não sou mal criado. E
você não me dá liberdade, eu não vou agir. Se você não me dizer, Senhor, está aqui a minha casa, está aqui o meu lar, está aqui minha família, está aqui meu ministério, está aqui essa cidade, está aqui meus familiares, eu não posso fazer nada. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu posso entrar. Senão, eu fico do lado de fora. Não adianta ser crente. Não adianta ter título de evangélico, título de cristão, se Jesus está do lado de fora. Se Jesus não está na direção do teu barco, ele está do lado de fora. Ah, mas aí ele está sofrendo. Não, ele está dormindo, ele está de boa. Quem está sofrendo é nós. Ou quem vai sofrer é nós. Porque às vezes a gente pensa, né, que agora está tudo bom, está tudo beleza, não tem luta, não tem nada, está tudo bom. Mas calma, daqui a pouco aparece um pernilongo, daqui a pouco aparece aí alguma coisinha para picar, e aí você acaba sofrendo. Mas sofre por quê? Porque não colocou Jesus no controle do barco. E essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise: mestre, não te importas que perecemos? Imagina eles acordando Jesus: mestre, mestre, mestre. Jesus acorda: não te importas? Tipo, você não está vendo? Ou tipo, como é que você consegue dormir com uma crise dessa? Como é que você consegue dormir com uma onda dessa? Será que não aparecem pessoas para você muitas das vezes dizendo: eu não sei como é que tu aguenta, eu não sei como é que tu suporta aquele marido beberão, aquele filho, aquela filha, eu não sei como é que tu aguenta, eu não sei como é que tu aguenta. Assim perguntaram para Jesus: mestre, não te importas? Jesus, está acontecendo? Olha só as tempestades. Você não está vendo? Você não sabia? Eu sabia. Mas por que não falou para nós? Por que não avisou nós, Jesus? Vocês não queriam falar comigo. Deus quer te avisar de muita coisa. Deus quer te alertar de muita coisa, meus queridos. O problema é que você não quer mais falar com Ele. Você passa o dia inteiro na frente de uma televisão, na frente do WhatsApp, na frente do YouTube. Você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Agora, quando é para conversar com Deus, aí você não quer mais, não dá tempo, não tem condições. Parece que, meu Deus, pois é, aí Jesus não consegue te alisar, não te consegue te avisar do que está vindo aí na frente. Ele poderia ter te avisado através da palavra dele: está vindo uma grande tempestade, te prepara. Ele sabe que você não está preparado para enfrentar essa tempestade, mas você não quer se preparar. Você acha que você vai enfrentar, aí vem a onda, te quase mata, afogar, tu olha perdendo tudo, e Jesus está ali olhando. Se tivesse falado comigo, eu teria te avisado, tivesse conversado comigo. Quanto tempo faz que você não conversa mais com Deus? Se fosse colocar na balança reclamação e oração, o que pesaria mais nos dias de hoje? Quanto tempo faz que você não conversa mais com Deus? Será que Jesus já não dormiu na tua embarcação porque já faz tempo que você não fala com Ele? Já faz tempo, ninguém mais ficou doente lá em casa. Agora nós estamos na Austrália, agora está bem, nossa, agora eu tenho um emprego bom, agora, nossa, agora eu estou muito bem, dinheiro na conta, agora eu estou muito bem, carro novo, agora está bem, aí daqui a pouco uma onda lá na frente. Jesus podia ter te avisado: não vai acontecer isso, vai acontecer isso aí, cuidado, vigia, ou vai pelo outro caminho. Não, conversa com Deus, Jesus está dormindo, bum, vem a onda, perde um bocado de coisa, e aí vai para Jesus dizer: não se importa que nós perecemos. Filho, eu queria conversar contigo há horas, vocês que não têm tempo para mim. Eu te procuro na madrugada, tu não tem tempo para mim. Eu te procuro no trabalho, tu não tem tempo para mim. Eu te procuro, tu não tem tempo para mim. Tu nunca disse que tem tempo para mim. Como é que tu quer que eu te avise?
te dei, você é obrigado a jogar fora, porque pensa que vai morrer afogado. Mas eu estou no barco, mas tu não tem tempo para mim. Tu é meu filho, mas tu não tem tempo para mim. Faz parte da família, mas não tem tempo para mim. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui, mestre, não te importa que perecemos. Mateus, ele fala, Senhor, salva-nos. Perecemos. Quando eu olho, pastor, a palavra de Deus, eu vejo algo interessante. Eu tenho que acelerar um pouquinho, porque as horas já estão passadas. Mas aqui eu vejo esse grito, mestre, não te importas que perecemos. Eu vejo esse grito aqui. Ele evidencia o medo gerado pela tempestade. O medo gerado pela tempestade. Olha só que interessante. A tempestade nos gera medo, e o medo não nos deixa usar a fé. O medo enfraquece a nossa fé. Quando nós temos medo, nós somos o incrédulo. Olha os irmãos de Davi, quando era para enfrentar o gigante Golias, os irmãos estavam com medo e eram soldados formados. Davi, um simples pastor de ovelha, estava indo enfrentar o gigante. Qual é a diferença? A fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê, mas das coisas que elas acontecerão. Firme fundamento. Tu pode não ser aquele castelo, tu pode não ser aquilo tudo, tu pode não ser a estrela, porque você não foi chamado para ser estrela. Estrela só aparece com a ausência do sol. Hoje nós temos muitas estrelas por aí afora, menos o sol. Nós temos o sol da justiça. Nós brilhamos por causa do sol. Nós não tiramos o sol para sermos estrela. Nós temos o brilho do sol. Pastor, quando nós somos vistos ali fora, não podemos ser vistos como estrela. Nós podemos ser vistos como servo. Servo depende. Servo é dependente de Deus. A estrela, pastor, nós olhamos que a estrela, ela quer brilhar sozinha. Ela só brilha no escuro sozinha. Ela só consegue se aparecer quando o sol está. Quando o sol não está. Quando o sol está, a estrela desaparece. Exatamente, na casa do Senhor só tem um que aparece. É o sol da justiça. E quando ele está aparecendo, aqui não aparece estrela, aqui não aparece astro, aqui não aparece famosos, aqui só aparece servos. Servos, servos. O grito evidencia o medo gerado pela tempestade. A tempestade, ela provoca medo em nós. Por quê? Porque ela é maior que nós. Imagina você com o teu barquinho, com a tua família, ali no meio desse mundão de Deus aí, e agora se levanta a tempestade e você olha, meu Deus, vai engolir tudo. É o que o inimigo quer que você diz. Vai acabar com tudo. Tu não vai mais se levantar agora desse chão. Tu não vai mais se reerguer desse tombo. Acabou-se. Olha o tamanho da onda. Exatamente. Aí tu olha o tamanho do teu barquinho, o tamanho da tua família, o tamanho do teu ministério. Tu olha o que Deus te fez na tua vida, mas você olha a onda, gente, vai acabar com tudo. E você tem onda que passa por cima do barco. Exatamente. Aí você vê. Em tempos de doença, perigos de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerra, comoção social, tragédias humanas, explode no peito esse mesmo grito de dor. Mestre, não vê que perecemos? Interessante. Nós passamos aí uma pandemia de 2, 3 anos aqui. Quase todos pegaram. Para falar bem a verdade, eu não sei se alguém se foi aqui, mas parece que ia matar, parece que ia acabar. Tinha hora que a gente estava 2, 3 semanas trancado dentro de casa. Tinha pessoas que vinham trazer remédio na porta de casa, só deixava lá, porque não tinha remédio, não tinha
teste, não tinha teste. E olha que os irmãos ainda se conversavam entre eles. Quem conseguia uma caixinha já ia distribuindo entre eles. Entendeu? Exatamente, no mundo não acontece isso. Mas graças a Deus mas mesmo assim, se ajudando na comunhão, parecia que, meu Deus do céu, eu não sei quem que ia comprar flor primeiro, se é que daria de comprar flor, porque hoje nem sepultamento dá lá para fazer, bota num saco lá, hein? Mas aí a gente olha na banho da onda e diz, não vou passar dessa. Mas aí Deus, a gente olha o tamanho do nosso Deus e Deus diz bem assim, não, eu estou com vocês. Eu estou com vocês, eu não coloco nada maior do que vocês possam suportar. Eu estou com vocês. Entendeu? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos algo interessante ainda. Nós vemos através desse grito, um grito que evidencia alguma fé. Exatamente. Eles apelaram para Jesus. Mas até ali eles não tinham fé, não. Até ali parecia que eles estavam no controle da embarcação. Até ali parecia que não precisa de fé. Tem gente vivendo hoje como se não dependesse da fé. Aqui na Austrália é um país que não, parece que o povo não depende da fé. Você pode ver, as pessoas falam de Deus, usam a palavra de Deus, mas na hora de crer, eles pensam assim, não, o governo dá o dinheiro, o banco tem dinheiro, nós temos assistência social que nos supre. Isso não é viver de fé. Viver de fé é você continuar servindo ao teu Deus quando o teu dinheiro não está em primeiro lugar no teu coração. Isso é viver de fé. Hoje nós temos muitas pessoas que vivem de fé, mas se tocar no dinheiro deles, eles desviam. Se falar em alguma coisa, eles acabam pulando para trás. Por quê? Porque não vivem de fé. Eles confiam em carros e cavalos. Porque para viver de fé é dependência. Para viver de fé é você dizer, Deus vai suprir, e Deus supre. Deus vai trazer, e Deus traz. Deus vai abrir a porta, e Deus abre. Deus vai me dar, e Deus dá. Pastor, o que é viver de fé? Viver de fé é você receber aquilo que você necessita. Isso é viver de fé. Agora os discípulos aqui, eles gritam para Jesus, mestre. Esse grito foi um grito que tem uma evidência de fé, porque quando você chega a apelar para Cristo, é porque os teus recursos não dando conta. Entendeu? Você já gastou a casa, você já botou fora, o carro você já vendeu, entendeu? Já fez aí uma ação social, já te ajudaram. E agora? Agora não tem mais, pastor. Então agora vou fazer uma campanha de oração. Então agora nós vamos para oração. Agora você vem para o grupo de oração, porque até agora você não via. Agora você vem para o grupo de oração. Agora você vai participar da oração. Agora até você vai fazer campanha, jejum e oração. Exatamente. Por que antes você não fazia? Por que não fez antes? Por que precisa esperar as coisas quase e a pique para você? Porque não tem fé. Então esse grito, quando ele chega ali 8:24 de Lucas, mestre, tu não vê que nós perecemos? Ali nós vemos fé. Mas outra coisa, através dessa fé, eu vejo aqui um grito que evidencia uma fé deficiente. Tem pessoas que têm fé, mas tem uma fé deficiente. Pastor, o que é uma fé deficiente? Se os discípulos tivessem uma fé madura, não teria capitulado ao pânico e ao desespero. Sabe o que é? Estamos no meio da tempestade, mas ele vai resolver. Estamos no meio da tempestade, mas nós temos Jesus no barco. Estamos no meio da tempestade, mas Jesus está no barco. Nós confiamos nele. Eu confio nele. Foi ele que mandou nós fazer. Foi ele que mandou nós atravessar. Foi ele que nós mandou ir. Foi ele que disse ide. Então peraí, eu estou aqui, mas eu não
crentes que têm a fé madura, que mesmo colocando você dentro da cova dos leões, você vai continuar crendo no teu Deus, mesmo te vendendo como escravo, você vai continuar crendo no teu Deus, mesmo aquecendo a fornalha 7 vezes mais, você vai continuar crendo no teu Deus, porque a tua fé não é deficiente, a tua fé é madura. Aleluia. Aqueles discípulos tinham fé, mas era uma fé deficiente. Era uma fé que tinha Jesus ali, clamava por Jesus, mas pensava que ia morrer, clamava por Jesus, mas achava que Jesus não teria condições. Aí Jesus se levanta, para perguntar para eles. E olha que a pergunta de Jesus é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta pesada para fazer para um crente seguidor de Cristo. A pergunta feita por Jesus aos discípulos, capítulo 8, versículo 25, olha o que a Bíblia diz, capítulo 8, versículo 25, e disse-lhe: onde está a vossa fé? Onde é que está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? No que você acredita? No que você confia? A Bíblia diz: aquilo que tu colocar em primeiro lugar no teu coração, ali está o teu Deus. Exatamente, agora Deus fala, pergunta para os discípulos: aonde está a vossa fé? A fé que você estava nesse iate bonito aí, nesse barco aí, nos dias de hoje é iate, né? Aquele tempo era barco de madeira. Mas naquele tempo os barcos de madeira eram também os barcos. E aí, a vossa fé está nesse iate? A vossa fé está nesse patrimônio aí, de não sei quantos milhões? A vossa fé está no controle do GPS? A vossa fé está na tecnologia? A vossa fé está no... Aí Jesus pergunta para eles, dizendo: onde está a vossa fé? Vocês têm Jesus no barco, mas não têm a fé para acreditar que Jesus pode livrar vocês dessa tempestade. Aonde está a vossa fé? Os discípulos ouviram a palavra, porém não conseguiram botar em prática o que ouviram. Você lembra? Uns versículos antes, Jesus estava dando a parábola do semeador, a semente que cai no coração. Terra fértil, terra cheia de espinho, terra dura. Exatamente. Agora, que tipo de terra era essa no coração dos discípulos, que os discípulos parece que estavam com Jesus no barco e não conseguiam entender o que estava acontecendo? Nós ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. Sabe qual foi? Sabe o que tirou Adão e Eva do jardim? Sabe qual foi? Uma palavra que a serpente veio falar bem assim: mas é assim que Deus fala? Mas é assim? Está assim na Bíblia? Mas é assim? É assim, Aí o cristão que não conhece a palavra de Deus, né, deixa Jesus dormir lá, né? Sabe lá onde é que está esse Jesus dormindo, né? Às vezes está empoeirado, palavra de Deus. Às vezes está lá, não sabe onde é que está a palavra de Deus exatamente. Jesus quer falar contigo através da palavra de Deus, mas você não abre a boca dele para falar contigo. Sabe qual foi a palavra que Satanás usou para tirar Adão e Eva do jardim? A dúvida. Mas é assim mesmo que ele falou? É assim? Sabe qual foi a palavra que Satanás usou para tentar tirar Jesus dos 40 dias? Dúvida. Sabe qual é o comportamento de Satanás hoje nos últimos dias? Para se cumprir aquele versículo que fala lá no Novo Testamento, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvido a doutrinas de demônios. Dúvida. As pessoas não acreditam mais no que essa palavra aqui. As pessoas perderam crédito. Por que, Senhor? Por que será? Falta de fé. Muitos apostatarão da fé.
Sem fé, o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós temos muitos seguidores, poucos discípulos. Sabe o que é seguidor? Seguidor só vai atrás por benefício, discípulo não. Discípulo ele vai atrás do que quer servir. Vamos lá. Nós vemos aqui o grito evidencia uma fé deficiente. Essa pergunta feita por Jesus aos discípulos. Que pergunta era essa, pastor? Pergunta é: onde estava a vossa fé? Gente, nós estávamos ali, do outro lado do mar. Eu preguei, ali curamos, ali libertamos, agora saímos dali para atravessar o mar. Pastor, quem está mandando é Jesus, então vai, acredita. Mas chega no meio do caminho, a gente começa a duvidar, né? Mas será que Jesus estava certo? Tem me mandado para a Austrália? Será que Jesus estava certo em ter me trazido para cá? Meu Deus, mas será que realmente eu estou no lugar certo? Porque, gente, será que, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Não, eu acho que eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar para o Brasil, muitos já voltaram. Se arrependeram, os cabelos na cabeça. Por quê? Porque Deus abre uma porta para você entrar, não para você sair. Deus abre uma porta para você entrar e não para você sair. Mas quando você sai dessa porta, muitas das vezes essa porta não volta a se abrir mais. Agora eu pergunto, às vezes estamos no meio do mar, e aí vemos a circunstância e pensamos: não, acho que nós estamos fora da direção mesmo, porque está dando tudo errado. Olha, você não vê as coisas, parece que não está indo para frente, parece que quanto mais vai, parece que vai. Irmão, você já andou de barco? Ah, pastor, eu já andei. Deixa aqui nós. E aí, quando você vai querer ir para frente, nossa, agora meteu, né? Aí tu vai passar a onda, mas tu não consegue passar a onda que empurra um dobro para trás. Aí tu fica assim: mas eu queria ir para frente, mas parece que eu estou andando para trás. E não adianta você botar ali, afundar o motor ali, porque não adianta, parece que o negócio não vai. E cuidado, porque às vezes você tenta mudar a direção em cima de uma onda, aí capota tudo, né? Quando o camarada vai querer virar para tentar voltar, aí a onda te ajuda a voltar, mas aí tu vem, às vezes até perde a vida. Isso é literal, viu? Todos os irmãos aqui já pescaram de barco, alguns têm barco. Nós sabemos o que é. Na prática, é tão simples de entender. Entendeu? É tão simples de entender. Agora, pastor, a pergunta feita por Jesus aos discípulos, Jesus perguntou aos discípulos: onde está a vossa fé? Os discípulos falharam no teste prático. Que teste prático era esse? Era enfrentar a tempestade com Jesus acordado, conversando. Jesus aí está levantando a tempestade, Senhor. Olha, essa tempestade é impossível para nós, Jesus, não é para ti. Então está aqui a direção, Senhor. Toma a direção. Toma a direção da minha casa, toma a direção do meu casamento, toma a direção da minha família. Senhor, tem hora que a tempestade não dá mais controle, eu não consigo. Não tenho mais controle. É demais. Deus está além das minhas forças. Então sabe o que você faz? Deus está aqui, ó. Controle está aqui, ó. Volante está aqui, ó. Toma a direção. Sabe o que Jesus faz? Acalma que vento aqui de mar. E você fica olhando assim: nossa, tão fácil assim. Era só pedir. Como diz o presbítero Mofábio, era só sentar. Sentar e ter uma conversinha. Não sei como é que você conversa com Jesus, só sei dizer que ele não pode dormir. Se você deixar ele dormir, ele não. Agora você conversar com ele, ele vai te ouvir. E ele dá uma promessa. A promessa de Jesus era qual? Passemos para outra margem. A promessa de Jesus era para os discípulos atravessar. Vamos para o outro lado. Então Jesus diz: vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado e vamos chegar no outro lado. Se Jesus falou: não, eu vim para te salvar, eu quero salvar tu, eu quero salvar tua casa, eu quero salvar teus
com Jesus, tu vai atravessar. E tu não vai perder nada pelo caminho. Tu vai só alcançar a experiência durante essa viagem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas tu vai passar por tempestade, vai. Mas tu vai atravessar o mar, porque Jesus está contigo. Glória a Deus. Jesus está contigo. Aleluia. E Ele te deu uma promessa. Nós vamos atravessar. Vamos atravessar, pastor. Quando além da promessa, Jesus fala: eu estou convosco. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão andando sozinhos. Eu estou mandando vocês, mas eu estou indo junto. Eu estou enviando vocês ao alto mar, mas eu estou indo junto. Eu estou dentro do barco. Eu estou dentro dessa embarcação. A onda, muitas das vezes você tentar derrubar o teu barco, mas a onda não sabe que o Criador dos céus e da terra está dentro do barco conosco. Está dentro do barco conosco. Tem um maior do que a onda dentro do barco, e Ele está conosco. O Senhor está conosco. Não importa onde você estiver, não importa onde que tu estiver passando, se tem Jesus no barco, você tem o Criador dos céus e da terra, aquele que acalma a tempestade, aquele que traz a paz. Como Jesus fala no versículo 23, acalma-te vento e aquieta-te mar. Os discípulos ficam ali, abismados. Por quê, pastor? Porque eles não sabiam que Jesus tinha esse poder tão bom ali através da tempestade. Eles não sabiam, eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, porque não tinha intimidade com Jesus. Mas agora eles veem acalmando o vento, eles veem as águas se calmarem, eles começam a olhar um para o outro e vê Jesus repreendendo a tempestade, vê Jesus repreendendo o mar, e os discípulos começam a olhar um para o outro dizendo: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem sabe você está hoje vendo o mar se acalmando na tua casa, vendo o mar se acalmando na tua vida, e você está ainda se perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Eu digo para você: é Jesus de Nazaré, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que está no controle da nossa vida, aquele que diz vai, e Ele te promete que você chegará até o destino. Mas nós temos que ter a fé em Jesus. E uma pergunta feita para os discípulos ali, entre os discípulos: quem é este? Quem é este? Se coloca de pé, meus queridos irmãos. Irmã Elisa, pode adorar o nome do Senhor. Essa pergunta foi feita entre os discípulos: quem é este? Quem é este? Quem sabe você olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: mas quem é este? Quem é este? Essa pessoa do teu lado vai dizer: é aquele que você deveria ter mais intimidade, é aquele que você deveria conversar mais, é aquele